terceiro assunto que você precisa dominar é, obviamente, a gestão de backlog. Talvez seja a atividade que mais o PO vai estar envolvido, mais a PO vai estar envolvida no dia a dia. Para começar, você precisa entender o que é um backlog. E aí, nesse momento, eu tenho certeza que tem gente que está pensando assim, mas backlog é simples. Backlog é um monte de post-itzinho lá, ou um monte de item lá no backlog. Tá, mas espera aí. Se eu quiser colocar uma ideia, que ainda não sei bem se vai dar bom ou vai dar ruim, eu posso colocar no backlog? Pode. Backlog é uma lista de itens priorizados que possivelmente serão implementados. Ideias, sugestões de melhoria, que eu nem sei se ainda vão ser implementadas pelo time de desenvolvedores, eu posso colocar no backlog. Amanhã eu posso pegar e falar assim, muito bom, isso aqui não faz mais sentido, vou jogar fora. O que a gente coloca no backlog, a gente não está assumindo exatamente um compromisso de implementar. E lembra, o que o mercado pratica não necessariamente é o que o guia Scrum defende. E está tudo bem, só que para o exame de certificação você precisa ter muito cuidado. Então, por exemplo, entenda na essência realmente a definição de backlog do produto. Você pode ter 2, 3 backlogs para o produto? Não, você tem um backlog apenas, e não 20, 30. Uma única fonte de verdade, uma única fonte de itens que podem ser implementados. Esses itens possivelmente vão estar ali o quê? Priorizados. Então, um backlog, e aí isso é um outro ponto, ele não necessariamente, presta atenção nisso, ele não necessariamente só tem histórias de usuário, como algumas pessoas acreditam. Primeiro, histórias de usuário é uma técnica utilizada para representar novas funcionalidades. Talvez você não vá usar a história, a técnica da história, como isso, eu quero aquilo, para representar melhorias. Você também não vai usar a técnica de histórias para descrever bugs. Você não vai utilizar a técnica de histórias de usuário para representar tarefas técnicas. Nada disso. Nada disso. Você vai usar histórias para representar aquelas funcionalidades que precisam ser implementadas. E aí, quando você vai no mercado, você vê assim, eu como PO quero corrigir o bug X para não incomodar mais o cliente, para não decepcionar mais o cliente. Está errado. Por que tudo precisa virar uma história? A história é só um formato, pequeno gafanhoto, para você descrever novas funcionalidades. Então, entenda direitinho essa definição do que é o backlog do produto. Colocar alguma coisa no backlog do produto não significa que eu, nesse momento, assumi a responsabilidade de que vai ser implementado. Eu posso colocar ideias, sugestões, que talvez amanhã eu descubra que não façam o menor sentido. Outro ponto que sempre cai no exame de certificação, dentro desse grande assunto, gestão de backlog, é a diferença entre backlog da sprint e backlog do produto. Qual é o foco? Quem pode mexer? E a diferença entre meta da sprint e meta do produto. Para tudo agora, pequeno gafanhoto, porque se você não entendeu alguma coisa do que eu disse agora, nem faz, nem tenta fazer o exame de certificação. Nem tenta, nem se atreve para não dar ruim. Primeiro, backlog do produto é essa grande coleção de itens priorizados que possivelmente vão ser implementados. Ou não, como a gente acabou de falar. Quem é o owner, o dono desse backlog, é o PO, o Product Owner. Mas, Marcelo, e o backlog da sprint? Quem é o owner? É o PO? Não. São os desenvolvedores. Inclusive, o PO não deveria colocar a mão nesse backlog da sprint. Olha que interessante isso. Backlog da sprint é o quê? É um subconjunto
que representa aqueles itens que estão sendo implementados na sprint corrente. Todo o restante é o backlog do produto. O foco do PO é o backlog do produto, enquanto que o foco dos desenvolvedores é o backlog da sprint. No exame de certificação, às vezes, se utiliza a palavra plano da sprint. Alguém sabe aqui o que é? Você sabe aí o que é o plano da sprint? Plano da sprint nada mais é do que essas histórias que foram selecionadas pelos desenvolvedores, mais a meta da sprint, mais as tarefas que foram decompostas desses itens selecionados. Isso é o plano da sprint. E às vezes você fala assim, mas espera aí, plano? Como assim plano? Eu estudei e não sabia que tinha um plano da sprint. É apenas uma palavra para representar esses três elementos. Da mesma maneira que os desenvolvedores não mexem, a não ser que tenha autorização do PO no backlog do produto, o PO também não mexe no backlog da sprint. Ele não fica toda hora mudando, mexendo no backlog da sprint, porque o backlog da sprint é o plano para os desenvolvedores saberem o que precisa ser feito. Só que aqui tem uma armadilha. A gente, para o Gui Scrum, sempre tem a meta da sprint, o que não é verdadeiro quando a gente está no dia a dia. E é aqui que tem as armadilhas. Porque assim, por que existe a meta da sprint? É só um nome bonito para dizer o que precisa ser entregue? Não. O compromisso dos desenvolvedores, presta atenção no que eu vou falar agora, não é de entregar todos os itens previamente identificados, selecionados lá na planning, no planejamento da sprint. Poxa, mas espera aí, Marcelo, agora eu não entendi nada. Eles não fazem a planning justamente para selecionar os itens que vão ser desenvolvidos? Calma lá, pequeno gafanhoto. A primeira coisa que eles identificam é a meta da sprint. É a meta que eles têm que bater e não desenvolver todos os itens. Por quê? Imagina que numa sprint de 2 semanas, logo no início da segunda semana, eles identificam que a meta foi batida. Então, pronto, sucesso. O comprometimento, olha quão diferente isso é na maior parte dos times hoje em dia. O comprometimento dos desenvolvedores não é com os itens selecionados, mas sim com a meta da sprint. Bateu a meta da sprint, acabou. Eles cumpriram o objetivo da sprint. Mas na prática, e é algo que vai te atrapalhar, se você tiver experiência, é que no dia a dia, a maior parte dos times está comprometido em entregar o quê? Todos os itens que foram selecionados no planejamento. Se o time selecionou 10 e só entregou 9, isso não é muito bom, não. Vamos ter que transbordar essa história para a próxima sprint. Isso nunca é bem visto, mas a essência do Gui Scrum é outra. E é por isso que muita gente cai nessa armadilha. Então, backlog da sprint, diferente de backlog do produto. E dentro ainda desse grande tópico, gestão de backlog, um fator importante é você entender o que significa adaptação. Se o time precisa entregar todas as histórias que foram planejadas no planejamento da sprint, se eles não têm uma meta da sprint, onde é que está a adaptação? O que eles podem se adaptar? Nada. Eles só têm que executar. E um dos princípios e valores do Scrum é justamente o quê? A adaptação. A adaptação. Então é muito importante você entender a essência do framework Scrum. Você sabe qual é a atividade mais cobrada no exame de certificação PSP1 da Scrum.org? Essa é a atividade de fazer a gestão do backlog. Essa é a atividade que mais cai no exame de certificação. Não é aquela feita no dia a dia pelas empresas, mas é aquela definida pelo Gui Scrum. Gestão de backlog é sobre trabalhar com o time para bater a meta da sprint,
e do produto, a meta do produto. Não é sobre entregar cada vez mais funcionalidades. Enquanto você não souber essa diferença, você tem grandes chances de não conseguir tirar a sua certificação.